Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Nós fizemos uma primeira parte da entrevista com o Jason da Mirantos e dá para ver que vinho não é uma indústria, né? Vinho é um prazer, né? Todo mundo se apaixona pelo assunto e, enfim, vira uma coisa muito maior, né? Não é verdade, Jason? É isso mesmo, Alberto. Mas é isso mesmo. O vinho é uma paixão, é algo que envolve, não é só degustar um bom vinho, né? Mas o que eu estou querendo trazer também para as pessoas, os aromas, né? Os aromas primários, o que a gente fala, né? O que são os aromas primários, né? Aquela roda de aromas primários. É tudo que vem da terra. E o que eu quero trazer para as pessoas é de onde ela vem, é da terra. E o que está envolvido? Então, é a energia dela, é a pessoa colocando a mão, quem está por trás ali, né? Qual que são os bastidores ali do vinhedo. Então, esse é o amor das pessoas que transforma nessa bebida maravilhosa que contamina e contagia essas pessoas, nessa esse buquê de amor, de flor, de tudo. Eu acho Claro. que é isso. E me conta uma coisa, você que vinifica? Não, não sou eu que vinifico, não. Quem vinifica meus vinhos são os meninos da Terra Nossa, são maravilhosos, adoro eles. Eles têm uma estrutura maravilhosa, são super capacitados, responsáveis. Então, a questão aqui também, né, eles que me dão assessoria na questão dos vinhedos, então sempre fiz com eles. Bem rotulado, tudo pronto o vinho. Na verdade, não, né? O que que a gente faz? A gente compra os tanques, a gente compra barrica, garrafa, então tudo é a gente que escolhe. E aí a gente envia para eles, fica tudo que a gente tem fica tudo lá na vinícola deles. Quando a gente termina, a gente traz tudo de volta. Tá? É assim que funciona. A gente terceiriza isso. Porque ainda eu sou pequeno, né? Eu tenho 2.400, não compensa eu ter uma vinícola aqui, porque uma que é custo, né? Tudo em volta é muito custo. Então, como os caras já têm essa estrutura, né? O pessoal já tem essa estrutura, então é mais fácil eu terceirizar. Mas a uva é minha, o tanque é meu, os cuidados, eu tô lá sempre, eles são super responsáveis, todo cuidado. Então, assim, eles sempre me mandam vídeo, foto, me chamam para ir lá, a gente vai degustar o vinho, vai mostrar o processo, a gente acompanha, assim, do começo ao fim. Então, se você quiser um dia montar, você pode trazer o teu material para aí, já tem a parte de equipamento em si, né? Sim, sim. Sim, a ideia futura, né, um projeto, mas é um futuro bem mais longo, né? E É. assim, isso compensa mesmo se eu tiver a partir do que umas 17, 20 mil plantas, senão não compensa. Eles estão aqui do lado, Claro. a 15 quilômetros daqui, então é mais fácil eu fazer o frete até lá, acompanhar de lá. Você colhe e transporta para lá as uvas. Colhe, também a gente faz o evento aqui na colheita, né, da vindima. Então a gente chama o pessoal que tem a videira aqui, vem aqui também, a gente abre também para externo que queira participar da vindima. E aí a gente colhe, leva para lá, faz todo o processo. E aí a gente acompanha também semanalmente a evolução do vinho, das fermentações até o final, até o engarrafamento. E quais são os vinhos que você tem? Então, os meus vinhos, né? Então eu fiz três vinhos. Um Syrah, que foi feito em tanque de concreto, um Syrah, que foi feito em tanque de inox normal, e um Syrah com Marcelin, que a gente fez um blend. E então o Syrah de concreto e o Syrah de. Eu fiz um pouco de Syrah o Syrah de concreto e o Syrah com Marcelin, o blend, já foram para a barrica. E agora eu tenho um Syrah de tanque de inox. Esse a gente já engarrafou, está descansando na garrafa, a gente está finalizando o rótulo. E em questão aí de 2 meses no mar, já está comercializando ele. E a gente só vai comercializar ele aqui dentro da Mirandos também. Porque as pessoas têm que vir aqui, conhecer o espaço, ter a experiência, que é tudo envolvente. Faz tudo parte do cenário, da experiência. Você não tem representante, nada. Toda a venda de vinho é feita aí na. Tudo aqui. É porque também eu tenho pouca produção, né? Não é uma grande produção. Então eu sou mais boutique, eu sou pequena. Então faz tudo parte da experiência mesmo.
Então, para ter a experiência, precisa vir aqui na Mirandos. Aí ter a experiência completa. Essa é E, a ideia. e quanto tempo eles ficam em barrica, esses que são barricados? Então, vai ficar no mínimo 12 meses. Aí o Tá. enólogo, que é o Christian, ele que vai controlar, ele que vai comandar. Ele é o cara, ele que apita. Então aí ele me chama, ó, vem cá, vem provar o vinho, vem ver a evolução do vinho. Então eu vou lá, provo com ele e a gente vai conversando sobre o vinho. E aí, quando achar que o vinho está preparado, a gente tira e engarrafa. É, Essa é a ideia. Carvalho, francês, são você 4 barricas. sabe que é muito interessante que eu acabei de entrevistar um francês que está na campanha fazendo vinho com madeira nacional, né? Com várias madeiras nacionais, né? Eu acho super interessante isso. Eu acho que existe a tradição, né, do carvalho francês, do americano, mas a enologia ela vai além disso, né? Eu acho que É, tem muita inovação, tem muita tecnologia hoje, e eu acredito nisso, na evolução. Então, você pode fazer um vinho maravilhoso usando as madeiras nacionais, a, né? a, Não. era a Alcária, eles que vai testar lá para ver como é que fica a barrica, né? Mas já é uma pessoa voltada para um mercado diferente, né? Eu acho que para começar não dá para começar assim, porque não é tão comercial o vinho assim, né? Quer dizer, é como o vinho laranja, né? Que pouca gente gosta, não dá para começar produzindo vinho laranja, uma vinícola pequena, quer dizer, tem que ir no mais certo primeiro, né? Depois Não, começa a aventura, né? não mexe, tá ganhando, né? A gente fala. Não, é verdade, acho que tem mercado para tudo, né? Mas tem que começar de um jeito mais fácil, né? É, que nem aqui, eu plantei Syrah porque a Syrah foi a que mais se adaptou aqui na região, foi super bem. Todos que fizeram Syrah antes de mim fizeram vinhos maravilhosos. Eu falei, eu não vou ser louco varrido de fazer um vinho diferente. E a Marcela É, caiu do céu e, pelo que eu provei até hoje, tá espetacular. Então, também vamos ver, para o estado de São Paulo, Marcelã. e a Sauvignon Blanc deu certo também, você não pensa nela? Então, eu penso sim, mas agora um pouquinho para frente. Eu quero completar primeiro agora a minha Syrah, né? Aumentar o número que eu tenho hoje de Marcelã para ter um número mais interessante. E aí sim eu mexer com outras castas. Uma 100% Essa Celan você não está pensando nela. eu penso, na verdade, eu queria fazer, tá? Ia ser 100% Marcelã. Ela deu de 100, morre um pouquinho, né? De 100 e, sei lá, 130 pés, vamos dizer assim. Me deu 185 quilos, no final deu uns 80 litros, então seriam poucas garrafas. E o Sim. Christian falou fazer um vinho sensacional, um corte de Marcelin com Syrah, que vai ficar maravilhoso. Eu falei, quem sou eu que eu não entendo nada? Um mestre da enologia, por favor, faça o vinho que você achar que deve ser feito. E assim, tá maravilhoso o vinho. Tudo em barrica. É Esse legal só. que você pegou uma etapa também boa, né? Porque o pessoal já quebrou a cara aí com Cabernet Sauvignon, com outras coisas que são muito mais complicadas de fazer de produzir na região, né? Então, você já tem o know-how do pessoal da Vitácia, de todo mundo lá que já quebrou a cara, né? Ó, e outra coisa também, né, que conta muito é a minha altitude, né? Eu tô a 1.300, então não são todas as uvas que vão para frente. Então, assim, tem que pôr uma certeira para não, né, para não dar um tiro na água aí. Então, tem que ir aos poucos. Então, eu vou nessa aqui ainda, quero completar meu 1 hectare, aumentar a Marcelã, né, um número interessante, e aí depois sim, lógico, vou sentar com o pessoal e falar, ó, que o que a gente vai plantar que é interessante, altitude, tá? Até um espumante também quero fazer, visto a gente tem uma altitude muito boa aqui, uma altitude maravilhosa, então a gente vai ter um espumante mais para frente, sim. E você não teve problema com geada? A geada, ó, o ano passado eu tive -3 aqui, mas como a gente fica no pico, a geada, então a gente não teve problema não, graças a Deus não. O que acontece bastante aqui, que eu estou entre 3 vinícolas maravilhosas também, né? Eu estou bem no meio de 3 vinícolas. Chuva de pedra.
Só aqui choveu pedra. Liguei nas 3 vinícolas e falei, cara, vocês tiveram chuva de pedra? Não, 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 eu fui o único. A mesma coisa, eu fui o. Esse ano algumas outras acabou pegando um pouquinho mais longe, mas de volta de mim aqui eu fui o único que pegou. Mas também estava logo no comecinho, então assim, tem algumas uvinhas, né? Trouxe o machucadinho dela, você vai lá, tá arranhado e tudo mais, os raminhos, mas tá tudo tranquilo, tudo sob controle. Não tive perda, não, graças a Deus. É que eu tive na raiz do baú e ele cobre a videira, mas ele teve que sair da associação porque não aceitaram que fizesse isso, porque cria um microclima diferente, né? Então, agora para passarinho você não tem potela? Não, a gente tem que colocar, a gente controla assim. Aí, isso aí eu aprendi quando a gente foi lá visitar o Rodrigo, né? Ele falou que o dinheiro dele estava daquele jeito, porque o passarinho pegou, eu não tinha entendido nada. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a uva, eu entendi que o nosso enólogo, o maior enólogo do mundo, que são os passarinhos, quando ela começa a época do pintor, ele vai lá dar uma bicadinha e fala: Nossa, tá docinho, ó, subia para os outros. Quando ela começar a atingir, a gente já faz toda a proteção para evitar, porque os passarinhos são os maiores consumidores e acaba com o vinhedo mesmo. E a abelha também, né? Não, a abelha ajuda, na verdade, né? Ah, aquela ataca que fura as uvas e faz um estrago também, né? É, também. Mas no começo ela ajuda, né? Ela melhora o nosso. Polinização. E ela é um regulador, né, para a gente, né? Porque a gente faz, não tem o que fazer. A gente precisa fazer pulverização, a gente precisa fazer um controle, né, de fungo. E quando, se a gente tiver também alguma infestação de inseto, a gente precisa fazer. E a abelha é um regulador. E quando a gente tem abelha, a gente vê que a gente está dentro do padrão ecologicamente correto, né? Então a gente está lançando uma pulverização com um produto, né, que seja um inseticida para algum controle de inseto, graças a Deus que eu não tenho muito aqui também, né? Eu acho que devido à altitude. Então a gente sempre tem abelha. Então isso aí é interessante para a gente Ah, legal. também. Muito legal. E como é que funciona o enoturismo aí? Você tem refeição, tudo? Então, hoje o que eu faço, né? A, a cocheira, que era onde meu sogro ordenhava vaca, hoje eu transformei ele num wine bar. Os eventos, né, esporádicos, então a gente faz alguns almoços, faz jantares, faço a lua cheia, que é o moonlight, eu faço pôr do sol. Então, assim, eu faço no turismo, todo final de semana a gente tem no turismo, tá? O que que eu faço no turismo? Eu conto a história para o pessoal, dou uma aula para eles no vinho, eles podem ou fazer uma degustação, então, assim, para cada pessoa tem meia garrafa, mais meia tabuinha de aperitivo para acompanhar o vinho, no pôr do sol, aqui dentro do Anibar. Se for um piquenique, já é do lado do meu vinhedo, a gente põe uma toalha no chão, com almofada, tábua de frio, os vinhos, água com gás, sem gás, um puta de um banquete maravilhoso. Para o pôr do sol também, com uma vista maravilhosa. E aí tem os almoços e os jantares que a gente faz esporádico. Aí a gente anuncia no Instagram e aí a galera fica sabendo desses eventos malucos que a gente faz. Tem que levar um casaco, né, para aguentar o frio, hein? A gente sempre, quando a gente fecha o enoturismo, o passeio que seja, a gente avisa o pessoal, ó, pessoal, traz uma blusa de frio, uma blusa de vento, que a gente está 1.300 metros aqui, saiu o sol, vai ficar frio. É no E verão, é bom ter lareira também, né, para dar uma aquecida, né? tem uma parte aqui que eu não consigo mostrar para vocês, né? Mas depois eu te mando as fotos. Na verdade, eu tenho uma pracinha de fogo. Depois eu te mando uma foto da adega e do lado pouco do lado ali, 15 metros, já existiam dois coxos grandes assim que os gados bebiam água. E que eu aproveitei e eu fiz a minha praça de fogo ali. Então que a gente acende o fogo, tem uma puta de uma vista maravilhosa. Depois eu vou te mandar as fotos aí para você mostrar para o pessoal. É bem interessante, Muito legal. Viver a experiência aí deve ser muito legal, né? muito gostoso. E os quartos eu também e dentro dessa cocheira existiam 4 baias, que é onde os gados as vaquinhas eram ordenhadas. Eu fechei o corredor, abri a porta, que ela não tinha porta, abri a porta para frente para o vinhedo. Saindo do quarto, seu lado esquerdo é o nascente do sol, do lado direito é o poente, de frente para o quarto é o vinhedo, a vista para o vale de montanhas e mais de 15 cidades para frente. Então, é bem bonito. É bem interessante. Assim,
A pessoa que vier aqui se hospedar aqui também tem uma experiência assim, do começo ao fim, da nascente, do poente, desse céu maravilhoso. É muito legal. Ser criativo, assim, né? Ter ideias diferentes, acho que é muito bom, né? Para o negócio, para tudo, né? E curtir junto com quem vem também, né? A experiência de vocês, né? Sim, sim. Não, a ideia não é que a pessoa ela só venha tomar um vinho, né? É que aquele vinho, aquele momento dela se transforme em algo que ela vai ter para o resto da vida dela. A gente acredita que a experiência ela dura mais do que momentos. É essa a nossa tese aqui. Então a gente quer que ela viva essa experiência, que isso vai ficar para o resto da vida dela. É essa a ideia. Entendi. Só para entender bem uma coisa, quer dizer, vocês têm um vinho e outros vinhos que estão ainda amadurecendo para depois. Isso, a gente tem um vinho, que é o Syrah, que ele vai ser lançado entre 1 mês e meio, 2 meses, no máximo, a gente vai estar lançando, a gente vai fazer o lançamento dele também, né? As pessoas que têm videira com a gente, então, todas essas pessoas têm um vinho para receber, elas vão vir, né, como a gente vai fazer o recebimento. Então, a gente tem esse vinho e os outros dois vinhos, que é o Syrah barricado, né, o de Syrah e Marcelin, que é barricado também, só o ano que vem. E aí hoje que eu faço aqui, hoje tem um grande amigo que ele tem uma vinícola em Jacutinga, então hoje eu comercializo os vinhos dele. Ah, esse que o Ponho pessoal, por enquanto o pessoal prova o vinho que é desse produtor, né? isso, que é daqui da região também. É um Ele já Syrah. tem dele, maravilhoso. E ele também tem um blend maravilhoso aqui. É barricado esse dele? O blend, sim. Quer dizer que agora, de bebedor de cerveja, você já está dando até aula e falando difícil aí sobre vinho. Não, já esqueci da cerveja. Para alguns eu conto o final da história. O que que eu fiz? Eu fui lá na terra dele, fui lá embaixo, lá na onde estava o lúpulo. Eu não acredito que eu vim aqui para ver o lúpulo e não achei o lúpulo. Aí fui lá, enfiei a mão na terra, mexi assim, arranquei um negócio, era um pedaço de raiz. Eu falei, será que isso aqui é um lúpulo? Sei lá. Tirei da jaqueta e trouxe embora. Eu tenho 10 pezinhos de lúpulo aqui na minha casa. Eu plantei, não era um lúpulo? E aqui pegou super por causa de frio, altitude e tudo mais. Olha que coisa. E quantos hectares tem livre ainda? Eu comprei 4,5 alqueires, eu plantei 0,6 hectares, 6 mil metros. Nossa, eu consigo plantar mais 30 mil plantas ainda. Que Então maravilha. tem chão para plantar. É um futuro garantido. É um projeto de vida, né? O vinhedo é um projeto de vida. Mas não é a questão. É assim, eu também falo que eu não quero crescer muito, eu quero manter essa exclusividade, sabe? Manter o estilão mais boutique, dar exclusividade para as pessoas, ter essa experiência, que essa é a ideia. Além de tudo, o vinho de poda dupla é um vinho mais caro, né? Porque ele tem um custo mais alto, que você tem o dobro do trabalho dentro, né? Sim, sim, porque tudo que a gente faz em um ciclo, a gente tem que repetir no segundo ciclo. Pois é. Então, assim, é um trabalho dobrado, tanto em questão de mão de obra, em questão de alimento para a planta, né, dos tratos do solo, né, carpir, roçar e tudo mais, né, fertirrigação. Então, assim, é um custo elevado, sim. Então, isso que o pessoal acaba não entendendo um pouco. Nossa, por que que o vinho é tão caro? Porque o custo é alto, né? O custo para a gente dos insumos é alto, na venda, né? A gente tem ainda uma taxa, né? Um imposto muito alto do governo, né? Os Ixi, vinhos que vêm de fora é tido como alimento, então não tem imposto. Agora o nosso não, o nosso tem imposto. Então existe uma briga grande aí para a gente reduzir ou até chegar nessa questão aí de não ter imposto. Aí seria bom para todo mundo, né? é verdade. Principalmente para quem é pequeno, né? Eu acho que deve ter um incentivo quando você tem uma produção baixa, né? Porque, inclusive, a contribuição para o imposto é pequena. Quer dizer, você pega uma indústria monstro aí, quer dizer, dá uma contribuição grande, e muitos deles que estão no Rio Grande do Sul têm um custo mais baixo e têm condição de produzir um vinho mais barato, né? Já quem trabalha com a poda dupla não tem condição de fazer isso. Não dá para fazer um vinho barato com essa técnica toda, né? Não, é muito complicado, é muito difícil. É É muito verdade. difícil.
Mas em compensação, parece que foi ano passado que a Descorchado escolheu como melhor vinho o vinho de poda dupla, né? Aqui do Brasil. Então, que maravilha, né? Que maravilha. Não, e isso é muito legal, né? Se olhar aí todos os vinhos que estão saindo em premiação, né? O que está acontecendo aí para. O que acontece? Isso é muito importante para nós produtores e para o Brasil também, né? Para mostrar para as pessoas, né? Essa quebra de tabu, de paradigma, que o Brasil faz excelentes vinhos e não é só aqui não é só no sul, não é só no sudeste, não é só São Paulo, no Nordeste, todo lugar está fazendo vinho. O Brasil está se descobrindo. Isso é muito interessante. O que eu mais falo é assim, ó, cara, faz uma degustação à cega, tampa o rótulo. E aí você vai ver o que é o vinho, né? Porque hoje existem rótulos maravilhosos de É, fora. E tem os nossos também, brasileiros. Pega os brasileiros e pega os estrangeiros e tampa o rótulo e vai tomar o vinho. Você vai ter grandes surpresas. Né? Isso a gente vai ver o potencial do vinho do Brasil, né? Mas foi bem legal. O público tá aceitando, tá mudando, tá vendo que né, o Brasil tá fazendo grandes vinhos e a tendência é. é só melhorar. Bom, eu agradeço aí teu tempo aí, foi muito legal o papo. E vamos divulgar seu vinho aí e a sua experiência mais do que o vinho em si, né? Deixa eu mostrar dois rótulos aqui que eu tenho, Claro. que é os vinhos que eu sirvo hoje, né? Então, só para você entender, como eu falei, né? Esse vinho, esse aqui é um blend, tá? Tá, Não sei se dá para ver muito bem o rótulo dele, mas como o vinho não é meu, o que eu quis trazer aqui, tá vendo? Isso aqui são as cores do céu que eu tenho do pôr do sol. E aí, você tá claro. vendo que eu tenho duas cores de sol, Muito legal. nascente e poente? Quando eu viro a garrafa de ponta cabeça, ó, são as cores do nascer do sol e o sol nascente. Muito legal. Boa Então, ideia. essa é uma brincadeira, é o que a gente quis trazer, o que é o que nós temos aqui. Claro. E aqui é um Syrah também. Esse a gente já brinca com a lua, então tem as cores do céu também, tá? E a gente brinca com a lua aqui. Esse é o Tá. Moonlight. Bom, é isso, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez aí pelo convite e vamos conversando. Vamos lá. Também quem gostou do vídeo, curta e siga o canal, que cada vez que tem um vídeo novo é informado aí. Então, É isso. obrigado. Muito boa a conversa aí. Valeu a pena. Obrigado, eu que agradeço. Um Um abraço. abraço, até mais. Até mais.